Olá, pessoal. Dando continuidade à disciplina de banco de dados no curso de desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, no segundo módulo, abordaremos o tema modelo conceitual e restrições de integridade. O modelo conceitual, né, ele foi introduzido em 1970 e tem por finalidade representar os dados em forma de uma coleção de relações, onde cada relação é representada por uma tabela. Tornou-se um padrão de fato para aplicações comerciais devido à sua simplicidade e sua performance. É a base para a maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados que dominam o mercado atualmente, né? O modelo lógico formal é um modelo lógico formal baseado na teoria matemática das relações. Descreve as estruturas de dados em uma forma possível de ser processada por um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Que é como a gente viu na aula anterior, pode ser o SQL, o DB2, a Oracle, enfim, tem vários fabricantes. No modelo relacional, ou conhecido como MR, os dados eles são representados a partir de relações, né, e tabelas. Cada tabela terá um nome, e este nome será único, e possuirá um conjunto de atributos. Que atributos nada mais são que as características, ou seja, com nomes, que serão suas colunas, que cada coluna vai ter um nome e vai ter um domínio, tá? Um tipo de variável, na verdade. Todos os valores de uma coluna são do mesmo, todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo dos dados, né? Cada coluna pode se repetir os tipos de dados, né? Mas para cada coluna deve haver pelo menos um tipo. Terminologia. Cada tabela ela pode ser chamada de uma relação, tá? Uma linha pode ser chamada de tupla, tá? Como aí no exemplo, ele apresenta uma tabela chamada aluno, né, que é uma relação, e aí possui as colunas S1, S2, S3 e S4, e cada tupla, cada linha está aqui, né? A linha 1 é esse Nelson, a linha 2 seria Davi, 22, M, esse código, tá? E assim por diante. A coluna é chamada de atributo, tá? Nessa mesma tabela, nesse mesmo exemplo, aluno, né, que a gente tem aqui, nessa mesma relação, a gente tem os atributos que são nome, idade, sexo e matrícula, né? E embaixo seria as tuplas, como a gente viu anteriormente, né? Os dados eles foram instanciados. O tipo de dado descreve como cada coluna é chamada de domínio, tá? Ou seja, no nome aqui, ele vai ter um domínio. Em idade também, ele vai ter um domínio. Em sexo também, em matrícula também. Que pode ser string, char, varchar, inteiro, float, tá? E assim por diante. Há uma descrição física e uma descrição semântica nesse modelo relacional, tá? Na descrição física, ela identifica o tipo e o formato dos valores que compõem o domínio. Por exemplo, um char de 13, ele pode ser armazenado neste formato aqui, que seria de um telefone, na verdade, né? Eu gosto de fazer, às vezes, os paralelos para que as pessoas visualizem, assim, entendam melhor. Quando você vai, às vezes, preencher um formulário online, né? Que já tem lá um esboço, às vezes ele tem uma observaçãozinha quando você vai preencher nos itens obrigatórios, e às vezes tem até uns modelos. Ó, preencha com parênteses aqui, ou com hífenzinho se for um telefone. Se fosse um CPF, coloque os pontos e o tracinho lá no dígito, certo? É bem similar, você deixa isso tudo bem descrito. E, na verdade, aqui também, pessoal, só relembrando, né,
Esse 13 aqui, se você for contar entre a quantidade de Ds, o espaço, o hífenzinho e o parênteses, eles também contam, tá? Da mesma forma que se tivesse aqui espaços, eles também você tem que levar em consideração quando for dizer o tamanho do código ou da string. Em uma descrição semântica, ela serve para ajudar na interpretação dos valores, ou seja, se tivesse lá um campo referente ao telefone, naquele formato anterior semântico, e aí ao lado tivesse uma observação, seria o número de telefone que você cadastrou aqui no IF Goiânia, tá? Como, por exemplo, a gente consegue observar aqui, ó, essas colunas de tipo e de formato, elas utilizam uma descrição física. Já a última coluna, ela faz uso de uma descrição semântica. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Como uma observação, né? Nesse caso aqui, pessoal, haverá em alguns momentos a questão, numa tabela, numa relação, a repetição, não pode haver, na verdade, a repetição de nomes, tá? No sentido de que, por exemplo, se eu desejo colocar uma coluna, né, um atributo para telefone fixo e outro para telefone celular, eu vou ter que criar nomes distintos, eu vou ter que separá-los, tá? Eu não posso criar duas colunas ou dois atributos chamados de telefone e eles terem o mesmo nome, tá? Eles devem haver uma diferenciação, nesse caso aqui, tá bom? Tipo telefone fixo ou telefone residencial, ou telefone celular, ok? O esquema da relação, né? Um esquema de relação R pode também ser chamado de intenção de relação R. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esta tabela que ela vai ter nome, idade, matrícula, tá? Em cada uma delas vai possuir os seus atributos, tá? E elas serão instanciadas, como vocês conseguem observar aqui, ok? A intenção da relação seria que ela fosse chamada de aluno, tendo essas colunas, conforme o exemplo aqui no slide, ok? Neste caso aqui, é importante se observar, né, que pode haver a mesma tabela, ela pode ser consultada para diversas finalidades, diversos departamentos daquela instituição, como, por exemplo, eu tenho um conjunto de banco de dados referente a os alunos, né? Todos os alunos matriculados, por exemplo, no Instituto Federal Goiano, né? Então, seria, é dividido em campos, né? E cada campus eu posso fazer essa consulta, né? Esses dados eles podem estar armazenados apenas em um lugar e cada campus ele poderia consultar nesta tabela para que não ocorra a repetição dos dados nesse caso, né? E aí ficaria mais fácil, porque se a reitoria precisasse dessas informações, ela também pode consultar a partir de lá. Se o outro campus precisa dessas informações, ele pode consultar tudo nessa base de dados única referente aos dados dos alunos matriculados no Instituto Federal Goiano, por exemplo. Certo? Tem um termo também que é chamado de grau de relação. O que seria esse grau de relação? É a quantidade de atributos ou colunas que aquela tabela vai conter. Se uma tabela chamada estudante, neste formato, né? Estudante, ele tem matrícula, nome, telefone, idade e curso. Neste caso, esta tabela, ela é de qual grau? Ela é de grau 5. Por quê, professor? Porque ela possui 5 atributos, tá? Neste caso aqui, no segundo exemplo, eu tenho uma tabela chamada revista. E aí, cada atributo aqui, nome, ano e volume, seria o grau. Aqui, o grau dela seria 3, tá? Apenas isso.
sobre as suas características, né? A ordem das tuplas e dos atributos não tem importância, tá? Independentemente de onde vier, se vier primeiro, lá você colocou primeiro, criou uma tabela chamada aluno, né, como está aqui, e aí você definiu, primeiro veio matrícula, depois nome, depois endereço, depois idade, ou então começou por idade, matrícula, nome. Essa ordem que você vai utilizar, que o projetista ele vai definir para ter na tabela, não vai interferir na sua operacionalidade, certo? Não tem esse tipo de problema não. Sobre as características, né? Cada atributo numa relação tem um nome e ele é único. Como eu falei anteriormente, o nome das colunas eles não devem se repetir e eles não devem se repetir naquela coluna, mas pode haver tabelas distintas que tenham o mesmo nome da coluna, tá certo? Não há problema quanto a isso. O problema é ter nomes com tabelas na mesma tabela. Além disso, também é importante abordar aqui, quando a gente fala em nomes das tabelas, o ideal é que a gente possua uma sequência de restrições, tá? Que a gente vai ver mais à frente, que é não ter acento, não ter espaço nas colunas. Se o menor possível, né, para não ocupar tanto espaço de memória, que a gente vai se preocupar isso logo mais quando a gente for projetar o nosso banco de dados, tá bom? No modelo relacional, convencionou-se sublinhar os atributos, né? A gente tem um relacionamento, a gente tem os atributos e a gente vai ter as chaves, tá? Que nesse exemplo aí, o primeiro exemplo, a gente tem uma tabela chamada empregado, em que temos matrícula, nome, endereço, função e salário. Professor, por que matrícula é a chave, por exemplo, desta tabela? Pode ser chamada de chave porque a matrícula ela não vai se repetir. O ideal é que ela não se repita naquela tabela, ou seja, cada linha ela será única. Cada linha, o valor instanciado para a matrícula ele vai ser único, ok? Um mesmo atributo pode ter nomes diferentes nas diversas relações em cada relação que ela participa, em cada tabela que ela participa. Conforme eu já destaquei anteriormente, a gente pode observar que a gente tem duas tabelas, uma que chama empregado e outra que chama departamento. Na tabela empregado e departamento, elas possuem o mesmo nome aqui, ó, uma coluna lá que é um atributo que chama nome. Não há problema algum. Teria problema se tivesse duas colunas na mesma tabela chamada nome, mas em tabelas distintas, ela pode haver a repetição, ok? Quais seriam as restrições de integridade, né, nesse modelo relacional? Temos a primeira restrição de integridade, que é a parte da chave, né? Toda tupla ou toda linha tem um conjunto de atributos que identifica de maneira única a relação. Como eu falei, né, as chaves primárias, e elas devem ser únicas, né? Elas não devem se repetir ao longo daquela coluna, ok? Temos também a restrição de integridade da entidade, né? Nenhum valor de chave primária ele pode ser nulo. O que é isso, professor? Quando a gente define que aquela coluna ela vai ser uma chave, que a chave nada mais é, pessoal, vai ser aquele componente, aquela coluna que vai fazer a relação, que vai se comunicar com outras tabelas, tá? É o conceito meio que de chave mesmo, ok? Então, para esse conceito de chaves, o ideal é que ela nunca seja nula. Deve sempre haver, ela vai ser obrigatória, ela não poderá ser nula, ok? Já tem uma outra restrição de integridade chamada de referencial, em que a relação ela pode ter um conjunto de atributos que contém valores com o mesmo domínio de um mesmo conjunto de atributos, de forma que a chave primária de uma outra relação. Este conjunto é chamado de chave estrangeira. Vejam só,
A primeira restrição de integridade de chave, ela vai utilizar a chave primária, em que cada tabela, para que ela consiga se comunicar com outras, ela possui uma chave chamada de chave primária. Essa restrição de integridade referencial, ela irá fazer uso de uma chave chamada de chave estrangeira, que a chave estrangeira nada mais é do que uma chave que ela não é sua, ela é de outra tabela, tá? Quando a gente utiliza uma chave que ela não é sua, que ela não é oriunda daquela tabela, que ela é utilizada apenas para consultar ou para se comunicar com outras tabelas, ela será chamada de chave estrangeira, tá? Que ela vai possuir também os mesmos conceitos de não repetição, ela deve ser única, tá certo? A diferença entre primária e estrangeira é basicamente isso. A primária, ela é única, ela é daquela tabela que você criou inicialmente, e a estrangeira, ela advém de outra chave, de outro relacionamento, de outra relação, de outra tabela, tá certo? Como a gente pode observar aqui, tá? A gente tem duas tabelas em que um é empregado e outro é departamento, tá? Na primeira tabela, a gente tem matrícula com a chave de empregado. Já na segunda tabela, a gente tem código de departamento como a chave primária de departamento. Se aqui a gente tivesse ao final um atributo aqui chamado de código de departamento, esta chave aqui, que ela é primária, ela viria para essa outra tabela de empregado como chave estrangeira. Da mesma forma que essa chave primária que está aqui em matrícula, se tivesse algum relacionamento como há aqui, né, entre empregado e departamento, ela viria para aqui, para essa outra, ela seria um outro atributo, uma outra coluna desta tabela de departamento, e esta matrícula para a tabela de departamento, ela seria a chave estrangeira, certo? É o que está descrito aí na regrinha aí abaixo. Então, pessoal, para esta aula, essa aula do segundo módulo, a atividade é outro fórum em que vocês farão a descrição das principais características deste modelo MR, que é um modelo relacional, tendo como base o que foi visto na aula nesse módulo, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.